Oi meninas, vamos falar sobre o açúcar, que é o maior vilão da alimentação, e sim, é vilão e ponto. Eu sei que o açúcar é o grande queridinho, principalmente nos momentos de tristeza, nos momentos de ansiedade, mas gente, a gente precisa ter consciência dos malefícios do açúcar e tentar aos poucos restringir da alimentação até quiçá eliminar por completo. Vale ressaltar que o açúcar não está presente só no docinho, tá? O açúcar está presente também nos alimentos ultraprocessados, nos alimentos com muitos aditivos químicos, tá? Embora às vezes o sabor seja salgado, também é açúcar. É importante a gente começar a ter o hábito de olhar a composição dos alimentos. E todos aqueles itens com nomes esquisitos que a gente não tem dentro de casa na prateleira da despensa são considerados aditivos químicos e, portanto, não são facilmente absorvidos pelo nosso organismo. E por isso traz uma série de problemas. Veja, quando entra algum aditivo químico no nosso organismo, o organismo tem que trabalhar muito mais para processar. Ok, quando a gente é jovem, porque daí todo o nosso organismo é jovem, nossos órgãos são jovens e trabalham são muito mais eficientes. Não que o açúcar, os aditivos químicos não fizessem mal quando éramos jovens. Mas com o passar da idade, com o envelhecimento, os nossos órgãos também envelhecem e ficam mais lentos. E aí que os problemas começam a aparecer. E aí a necessidade maior da gente fazer boas escolhas na alimentação. E isso inclui ir reduzindo os alimentos que não são saudáveis. E daí a gente volta para o açúcar, o grande vilão do momento. Veja, não é modismo não. Tá cheio de trabalhos científicos comprobatórios dos malefícios que o açúcar faz para o nosso organismo. Tem inclusive um trabalho que fizeram com os ratinhos, onde comprova que os ratinhos se viciavam em açúcar e não cocaína. Ou seja, o açúcar é mais viciante que a própria cocaína. Sim, tem trabalho científico mostrando isso. Verdade. Gente, o nosso cérebro, ele adora caloria vazia, porque é uma energia rápida e ele pede mais. E ele quer mais daquela caloria vazia. É como uma droga mesmo. Te dá aquela satisfação imediata e em seguida já te bota para baixo. Aí você quer mais. E daí que você entra num ciclo vicioso, num vício mesmo. O açúcar realmente vicia. Pior, ele acaba mexendo na microbiota intestinal, desequilibrando a microbiota intestinal, causando desbiose. Isso faz essas bactérias ruins pedirem mais doce, ou seja, você entra num ciclo vicioso. Quanto mais você se alimenta de alimentos não saudáveis, mais você tem compulsão por alimentos que não sejam saudáveis, aqueles que são ricos em açúcar. E o que tem beleza a ver com isso? Tudo! O que tem pele a ver com isso? Tudo! Pele é um órgão, o maior órgão do corpo, ela responde por questões internas. O açúcar, ele glica o colágeno, fazendo com que o colágeno quebre. As peles de pessoas que consomem bastante açúcar têm um tom até diferenciado, um tom mais caramelado. Aí nem o tratamento estético que você faz com um profissional, nem aquele creme caro vai dar resultado na sua pele, nem tomando água, a água vai conseguir chegar na sua pele. Gente, a alimentação é a base de tudo. A gente morre e vive pela boca. É muito importante que você tome consciência disso e faça boas escolhas. Isso está na sua mão. E é sobre isso que eu quero falar, sobre como fazer, como dar o primeiro passo. Eu sou contra cortes radicais. Afinal, nós estamos falando de um vício. E você não tira um vício do dia para a noite. Você precisa ir aos poucos, até porque o cérebro, eu costumo dizer que ele é preguiçoso e astuto. Ele vai dar um jeito de te golpear. Então você tem que ser mais esperto que o teu cérebro. Como?
Vai identificando o inimigo da alimentação e cortando aos poucos. Dê o primeiro passo, assim como tudo na vida. Dê o primeiro passo. Vamos dar um exemplo prático? Cafezinho do dia a dia. Você costuma colocar açúcar no teu café? Vamos cortar o açúcar do teu café? Mas não é simplesmente de uma hora para outra, você está habituada a tomar o cafezinho com açúcar e você tirar o açúcar e tomar o café sem açúcar. Não. Ainda mais se isso é um ato que te dá prazer. Aí você te tirar esse prazer, não vai dar certo. Vai tirando aos poucos. Se você tem o hábito de colocar 2 colherzinhas de café na xícara de açúcar, comece a colocar 1, ou 1,5 que seja, mas diminua conscientemente. E leva um tempo, assim. Até a hora que você vê, puxa, acho que eu posso reduzir um pouco mais. Acho que eu posso reduzir um pouco mais, pode levar 2, 4, 6 meses. De repente você está tomando café sem açúcar e está amando o café sem açúcar. Já não está nem... Não consegue nem imaginar como que você tomava o café com açúcar. Então, é assim para tudo. Identifique onde está o problema. Eu tenho filhos pequenos, tem muita festinha de aniversário e quando eu chego nas festinhas eu não dou conta, tanta guloseima. Você sabe disso? Então, antes de você ir para a festinha de aniversário, você planeja. Você tem o hábito de comer sem freio? Não, eu vou chegar lá e vou comer 4 salgadinhos e 4 docinhos. Se programe. Não é para restringir, não é para cortar totalmente, mas vá diminuindo, reduzindo. Tenha o hábito de olhar a composição dos alimentos no supermercado antes de comprar. Se você vê aqueles nomes químicos que você não identifica como alimento, aquilo que você não tem na prateleira da despensa da sua casa, aquilo é um aditivo químico rico em açúcar, mesmo que o sabor seja salgado. Aquilo entra como um corpo estranho no teu organismo. Aquilo não é saudável para você. Então, reduza. Quiçá, deixe de comprar. Procure alimentos que estejam mais próximos do que Deus criou e mais distantes do que o homem colocou à mão. Isso inclui, inclusive, até suco de laranja, viu? Porque a laranja foi criada com bagaço. Se você for comer laranja, você vai comer 2, no máximo 3. Eu acho que você não consegue comer a terceira laranja. E por que você toma um suco de laranja que deve ter 3, 4 laranjas lá? Já não é natural. Você está consumindo muito açúcar, porque existe a frutose também, sem o bagaço, que faz o equilíbrio perfeito. A natureza é perfeita. É o homem que estraga. Então desconfie de tudo que o homem colocou à mão e comece a se questionar. Isso é natural? Isso está mais próximo do que meus avós, que bisavós consumiam? Hoje se sabe que a banha de porco é saudável. Que a gordura, esse tipo de gordura é saudável. O problema é o óleo de canola, o óleo vegetal, aquilo que o homem botou à mão. Aquilo que vem da natureza costuma ser saudável, porque o organismo processa, o organismo reconhece como alimento. E aquele alimento que o organismo não reconhece como alimento, ele tem uma dificuldade enorme de processar. Enorme. Quando somos jovens, ok. Mesmo fazendo mal, a gente não percebe, porque afinal de contas, todos os nossos órgãos estão jovens também, tá tudo trabalhando a toda. Agora, com o tempo, com o envelhecimento, nossos órgãos também envelhecem e vão ficando mais lentos. E aí os problemas começam a aparecer. Aí a urgência de fazer escolhas é maior. Afinal de contas, você não quer ficar doente. Gente, a causa de quase todas as doenças estão na alimentação. E no modo de viver também. Também a gente vai falar de exercícios físicos, são importantes, mas não mais importante que os pensamentos, que a nossa energia, que a nossa espiritualidade, porque sim, a energia sobrepõe a matéria. Você pode se alimentar bem o quanto for. Se você passar por um momento difícil, um momento de profunda tristeza e cair tua imunidade, você vai adoecer, você vai envelhecer. Então, energia é importante.
Nós somos um todo. Quando eu falo em estética integrativa, eu falo de tudo. No meu curso que eu tenho disponível, o Pele Mais Jovem, Método Yin Out, eu falo de energia também. Porque tá tudo envolvido, nós somos um todo. E a gente precisa tentar equilibrar os pratinhos. Mas eu vejo que o maior problema das pessoas está ainda na alimentação. E é muito importante a gente divulgar isso. Veja, volte e meia eu compartilho coisas, ai meu Deus, me fugiu. Volte e meia eu compartilho postagens de médicos que seguem essa linha da medicina integrativa para vocês terem conhecimento, até porque por serem médicos, né, há um respaldo a mais, e eles costumam falar de trabalhos científicos comprobatórios. É importante para que vocês comecem a se conscientizar dessa importância. E quando eu falo em pele, eu estou falando em saúde, uma coisa está ligada à outra, não tem como dissociar estética de saúde, porque a pele é um órgão, o maior órgão do corpo, ela responde por questões internas. Se você não estiver saudável por dentro, você não vai transparecer beleza e saúde na pele. Então é muito importante que você cuide a priori da sua saúde e a beleza venha como consequência. Claro que o skincare é importante, tudo isso que eu ensino para vocês é importante, mas aí em primeiro lugar vem a saúde. E a base da saúde está na alimentação. E o açúcar é o grande vilão. Por isso que a gente fala tanto no açúcar, a gente fala tanto em cortando o açúcar da sua vida, porque é de suma importância que você faça restrições alimentares. Restrições não, né? Escolhas alimentares mais saudáveis para que você viva com mais saúde, com mais beleza, com mais uma longevidade mais saudável. Tá? É isso que eu quero muito conscientizar vocês. O alimento, o aditivo químico, ele não é reconhecido pelo organismo. Isso acaba causando uma inflamação sistêmica, que pode desencadear problema em qualquer área do seu corpo onde você é mais fragilizada. E de início começa uma desbiose intestinal. Tá? Então hoje já se fala muito da correlação do intestino, das bactérias intestinais com todas as doenças. Tem trabalhos científicos que o Dr. Pedro Neuro, que é neurologista, que eu acompanho, admiro demais, e tem vários trabalhos que ele compartilha ligando a desbiose intestinal com doenças cerebrais como Alzheimer e demência. E o que provoca essa desbiose intestinal? A má alimentação, uma alimentação rica em açúcar. É isso aí, meninas. É isso aí. Aí, onde que eu posso ajudar? Bom, no tratamento à distância, sim, eu vou identificar as causas e te equilibrar de todas as tuas queixas. E daí existe nutracêutico para diminuir a absorção de açúcar no organismo, nutracêutico para equilibrar a microbiota intestinal, nutracêutico para diminuir a compulsão alimentar por alimentos que não são saudáveis, nutracêuticos para diminuir o estrago que o açúcar faz na pele e no seu organismo. Sim, existem nutracêuticos para tudo, para te impulsionar nessa iniciativa. Porém, não adianta se você não começar a tomar consciência e começar a fazer essas escolhas saudáveis. Senão é a mesma coisa que você está enxugando gelo. Entende? O nutracêutico é um belo empurrão. Mas ajuda muito. Só ver os relatos aqui que eu tenho no post fixado do filtro e dos depoimentos. Tem inúmeros relatos, tá? É um excelente empurrão e dá para melhorar em tudo, todas as questões, né, de queixas, não só de estética, mas de saúde. Mas, mais uma vez, a base está na alimentação. É muito importante que você identifique onde estão os vilões na sua alimentação e comece a fazer pequenos cortes. Vá reduzindo aos pouquinhos até uma hora que você percebe os benefícios e começa a ter mais qualidade de vida. Não esqueçam, a gente deve se preocupar muito com o que a gente coloca para dentro. Tanto alimento quanto pensamento. Combinado?
Beijinhos para vocês.